Hello students, welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Por falar em aula, vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, caso genitivo, né, que é o uso do apóstrofo mais o S, adjetivos possessivos, artigos definidos e indefinidos. E o nosso detalhamento? Membros da família, objetos pessoais, material escolar, número, gênero do substantivo por meio de artigos definidos e indefinidos. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula hoje vai tratar do genitive case. Aliás, tem outros temas ao longo da nossa aula, mas vamos iniciar falando desse aqui, the genitive case. O que é isso, professor? Bem, esse tema, ele trata então do uso do apóstrofo. Eu já falei para vocês que o uso do apóstrofo, ele é utilizado em duas situações na língua inglesa. Diferentemente da língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos o uso do apóstrofo somente para abreviar palavras, e nem isso é muito utilizado, mas existe. Na língua inglesa, nós temos duas funções para esse uso do apóstrofo. A primeira é para indicar a abreviação de palavras, comumente encontrado nas frases negativas, e nós temos também o uso desse genitive, né, desse apóstrofo, desse sinalzinho, para indicar posse. E é exatamente esse aqui o caso do genitive case, é quando eu utilizo o apóstrofo para indicar posse de algo, tá certo? Então, quando a gente fala da perspectiva de possuir algo, a gente está falando sempre de um objeto animado, certo? É impossível, por exemplo, um objeto sem vida, ele ter a possibilidade de possuir alguma coisa, está certo? Então, é sempre falando de um ser animado que possui alguma coisa, tá certo? The genitive case, o caso, então, do uso do apóstrofo para indicar posse, tá? Todas as vezes que vocês verem o finalzinho NT, por exemplo, é uma abreviação de not. Então, é só uma abreviação ali nas formas negativas, que é bastante comum. Agora, quando vocês verem substantivo acrescido de apóstrofo mais S, ali eu estou indicando, então, o uso do apóstrofo na situação de indicar posse de alguma coisa. Então, é quando algo ou alguém possui algo, tá certo? Calma que tudo isso vai ficar bem claro ao longo da nossa aula. Vamos dar uma olhadinha agora, continuando aqui. Então, possessive genitive, o genitivo ali, né, para indicar posse, né? Então, quando eu uso o apóstrofo para indicar posse, tá certo? Reitero que na língua inglesa tem duas situações. Eu utilizo ele para indicar abreviação e também para indicar posse, que é exatamente o que nós vamos ver aqui. O que está escrito aqui? Ó? This indicates ownership or possession. Então, isso indica o possuir algo, né? A apropriação de algo, ou então a posse. Então, são as duas situações em que eu vou utilizar o apóstrofo aqui, né? Sempre para indicar a posse, né, de alguma coisa, ou o fato de possuir, né? Possuir alguma coisa. Tá? São essas duas situações aqui. Continuando, então, nós estamos falando desse acentozinho, o apóstrofo, tá? Que é aquele acentozinho semelhante a uma vírgula que eu coloco em cima da palavra, tá? Sempre, quando indica posse, sempre após um substantivo, tá? Nós temos dois exemplos aqui que deixam bem claro quais são as situações de uso desse apóstrofo. Olha só o primeiro. The child's, olha só o finalzinho S, the child's laughter echoed through the playground. Então, o riso, né, a gargalhada da criança ecoou através do playground, né, do parquinho. A palavrinha playground pode ser traduzido como parquinho. Aqui, gente, eu já tenho o uso do apóstrofo, tá? Indicando posse. Eu já vou explicar para vocês o que ele possui, tá? Aí nós temos aqui o segundo exemplo. The toddler curiosity led him to explore every corner of the room. A curiosidade, então, essa palavrinha aqui, ó, gente, que eu vou explicar depois com um pouco mais de atenção, eu utilizo para crianças que estão aprendendo a caminhar, tá? Toddler, que é aquela criança que está dando os primeiros passos ali, tá? Quando eu falo child, eu falo criança de modo geral. Agora, quando eu falo toddler, eu estou falando, então, dessa criança que já está aprendendo a andar, está dando os primeiros passinhos ali, tá bom? Então, nesses dois exemplos, o que nesse primeiro exemplo tem? Olha só, the child's
Laughter, o sorriso, né? A gargalhada dessa criança, então ele indica, né? Essa criança ela possui um sorriso, tá? Esse sorriso é dela. Então repare que child é um substantivo, é uma pessoa, né? Uma criança, e ele possui algo, um sorriso que ecoa através do parquinho. Perceberam? Então ele possui algo. Então quando eu utilizo o apóstrofo aqui junto a esse substantivo, eu estou indicando que esse substantivo aqui possui algo. Nesse caso aqui, ele possui um sorriso, né? Um riso, uma gargalhada, tá certo? Esse outro exemplo, the toddler. Toddler, então, é aquela criancinha que está aprendendo a andar, que está dando os primeiros passos. Ele possui algo, o quê? Curiosidade. A curiosidade é uma posse dessa criança. Então, a criança possui algo, que é essa curiosidade. Perceberam? Então, que eu estou falando sempre de duas pessoas, dois indivíduos, seres animados, que possuem algo. E para indicar isso, uma das formas é utilizando o apóstrofo, tá bom? Então, o apóstrofo vai ser utilizado para indicar posse. Nessa primeira aqui, eu estou falando da gargalhada da criança, né, que pertence à criança, e aqui da curiosidade, que pertence também à criança, só que aquela criança, né, que está aprendendo a caminhar. O que está destacado aqui? A presença do apóstrofo mais o S. É exatamente essa terminação e são essas as características do apóstrofo. Tem um substantivo, um apóstrofo, seguido de S. Nos dois exemplos eu tenho essa mesma situação, tá? Então fica bem claro quando nós utilizamos o apóstrofo para indicar posse, ok? Ele sempre vem o apóstrofo depois do substantivo acrescido de S. Tá certo? Então isso eu utilizo para indicar posse. De novo, o que essa criança possui? Um sorriso, uma gargalhada que pertence a ele. Portanto, eu estou indicando que essa criança possui algo, que normalmente vem na sequência, nesse caso aqui é a gargalhada. Aqui também, essa criança possui algo que é a curiosidade, ou seja, a curiosidade pertence à criança. Então vou utilizar o apóstrofo mais o S para indicar essa posse aqui. Isso aqui a gente vai ver ao longo da nossa aula alguns exemplos também que trazem muito dessa situação de uso do apóstrofo, tá? Reitero, são duas situações de uso em língua inglesa, para indicar a abreviação de palavras e também para indicar posse, como é o caso aqui. Qual é a diferença entre um e outro? O apóstrofo indicando posse, ele sempre vai estar ligado, conectado a um substantivo animado, algo animado, tá? Por exemplo, você não vai falar que um carro possui alguma coisa. É impossível isso, justamente porque ele é um ser inanimado, tá? Então, quando eu falo em possuir algo, é sempre um ser animado que possui alguma coisa, ok? Normalmente uma pessoa, né, um nome próprio, alguma coisa nesse sentido aqui, um substantivo de modo geral, ok? Vou mostrar para vocês agora uma lista de vocabulário ainda falando sobre família, né? Que nós temos alguns exemplos que nós vimos inclusive aqui. Vamos dar uma olhadinha? Eu, né, reitero que vocês podem anotar inclusive essas palavrinhas. Vamos dar uma olhada? Olha só, vocabulary about family. Vocabulário sobre família. Então tenho ali, ó, child. Qual é a diferença de child, baby, toddler and teenager? Todos relacionados à criança, né? As fases de uma criança. Quando eu me refiro aqui, gente, a palavrinha toddler ou então child, eu estou me referindo a um tipo de específico, tá? Child é criança de modo geral. A son or daughter é um filho ou uma filha, né? Criança. É uma definição ampla, né? Eu não estou me referindo se é ele ou ela. Estou dizendo que é simplesmente criança. Pode ser ele ou ela. Pode ser son or daughter, quando eu me refiro de modo genérico. Outra situação, baby, a very young child, uma criança muito jovem, né? Um bebê. Então, baby eu utilizo para falar de bebê, né? A tradução, inclusive, é essa. Aí, toddler, eu vou utilizar para falar de uma criança, olha só. A young, uma jovem criança, who is just beginning to walk, a qual está apenas começando, a palavrinha beginning, começando to walk, caminhar. Então é uma criança que está aprendendo a caminhar, né? Toddler. Toddler, então é um jovem criança, né? Uma criança muito jovem que está aprendendo a caminhar. E já teenager é uma outra fase da vida, né? Que é adolescente, tá? Então a palavrinha teenager quer dizer uma criança, né, que já está na adolescência. Ele corresponde, olha só, dos 13 aos 19 anos, tá? A person aged between
13 and 19 years. Uma pessoa cuja idade, né, está entre. A palavrinha between é entre, tá? É uma preposição. Entre 13 e, a palavrinha and, e 19, 19 years old, ok? Então, child é criança de modo geral. Baby é um bebê, né? Toddler, uma criança que está aprendendo a andar. And teenager, quando eu estou falando de um adolescente. E sim, adolescente, pelo menos falando aí, né, de ideias, né, de concepção, né, científica, uma criança está, então, na idade ali de adolescência dos 13 aos 19, tá? Então, pode variar, obviamente, né, de indivíduo para indivíduo, mas dos 13 aos 19 tem-se, né, então, como a idade ali da adolescência, tá certo? É esse processo, e ele tem um nome na língua inglesa, né, adolescente, que é teenager, ok? Teenager é adolescente e corresponde a esse período aí da fase da vida. Então, child é criança de modo geral. Aí eu tenho baby, né, que é um bebê. Aí eu tenho toddler, que é aquela criança que está aprendendo a dar os primeiros passos. E aí eu tenho teenager, que é já um adolescente. São algumas das fases, né, de todos os indivíduos, tá certo? Então já vimos aí um pouquinho mais sobre família, alguns exemplos de palavras que também ampliaram o vocabulário de vocês. Agora a gente vai ver personal objects, que são os objetos pessoais, né? Aqueles objetos que eu tenho, né? Cada indivíduo possui. Anotem aí, gente, que são palavrinhas que vocês vão utilizar e que fazem parte aí de um vocabulário, né? Muito útil para o desenvolvimento da língua inglesa, tá? Trata-se, portanto, dos objetos pessoais. Vamos lá? Vamos ver, então, sobre joias, tá? Jewelry. Joias, então, eu tenho rings, que são anéis, tá? Repare na presença do S. O S, ele é um indicativo de plural em língua inglesa também, tá? Então, rings, anéis. Jewelry, então, é joias. Aí eu tenho necklace, colares de modo geral. Chama atenção para o S, também indicador de plural. Sim, na língua inglesa ele também indica plural. Tem outras formas, claro, mas o S também é um indicativo de plural. Bracelets, que é pulseiras. Bracelets, que é pulseira. Earrings, brincos, tá? Também está no plural, até porque normalmente se usa mais de um, né? Então você vai utilizar, então, sempre no plural. Aqui eu chamo a atenção para vocês para uma situação. Olha só, a palavra earrings é uma palavrinha composta, tá? Ear é orelha, tá? Ouvido, orelha, essa parte. E rings é anel. Então, anel de orelha, ou de ouvido, né? De orelha, no caso. Ele vai ser brincos, tá? Então, earrings, brincos, tá? Aí eu tenho também nose rings. Olha só, nose é nariz, tá? Nose, nariz. Nose rings é piercing de nariz. Ou então brinco de nariz, mas a gente utiliza mais nessa perspectiva de piercing, né? Piercing de nariz, então, nose rings, ok? Mais um exemplo de objetos pessoais. Watch. Watch é relógio. Watch, relógio. Watch, relógio. Aí agora eu vou mostrar para vocês school materials, que são os materiais, né, os produtos que nós levamos para a sala de aula. Tá certo? Então tem ali, ó, school materials, materiais escolares. Anotem aí, gente, se algum deles vocês desconhecem, tá? É importante vocês elaborarem o próprio dicionário, tá? Para vocês consultarem posteriormente. Pencil, lápis, pencil, pencil, lápis. Aí o pen, eu tenho caneta, pen, caneta. Notebook, notebook é caderno, então aquele caderno de anotações, né? Que não necessariamente caderno. Ele também tem essa possibilidade de utilizar, pelo menos aqui no Brasil nós utilizamos a expressão notebook para falar de computador portátil, tá? Aí nós temos folder, folder, que é pasta, mais especificamente aquelas pastas onde a gente coloca materiais, onde corre o risco de perder, né? Documentos e arquivos que podem se perder. A gente organiza então em folder, que é pasta. Pode ser aquelas de papel, tá? Que a gente, um pouco maiores, que a gente armazena documentos. Highlighter, highlighter quer dizer, or highlighter, significa marcador, tá? Highlighter, ou highlighter. Pensa naquele que tem a cor amarela, um verde, né? Mais
chamativo, então amarelo, são normalmente dessas cores aí, o highlighter. Eraser, eraser é borracha, eraser, borracha, eraser, borracha. Ruler, ruler é régua, ruler, régua. Scissors, scissors é tesoura, scissors, tesoura, scissors, tesoura. Uma vez mais, pencil, pen, notebook, folder, highlighter, eraser, ruler, scissors. São as formas aí de materiais escolares, tá? Então, uma vez mais, pencil, pen, notebook, folder, highlighter, eraser, ruler, scissors. São os materiais escolares. Então, anotem aí, tá? São palavrinhas novas que podem enriquecer o vocabulário de vocês. Vamos ver uma vez mais? Pencil, pen, notebook, folder, highlighter, eraser, ruler, scissors. Agora, quais desses materiais escolares vocês têm aí, né? Presente junto com vocês? Pensem rapidamente, aí não precisa responder, obviamente, mas isso é bom para vocês memorizarem com mais facilidade, tá? Pensem nesses materiais que vocês têm e aí vocês vão nomeá-los, tá? Você tem lápis? Pencil. Você tem caneta? Pen. Caderno? Notebook. Tem uma pasta, eventualmente? Folder. Você tem marcador de texto? Highlighter. Tem borracha? Eraser. Ruler é uma régua e scissors, tesoura. Então são alguns dos materiais escolares mais comuns, né? Que normalmente todo aluno vai ter, justamente porque eles são bastante comuns e bastante utilizados, ok? Vimos então uma lista aí de palavrinhas, né, relacionado aí à lista, né, de produtos e materiais escolares. Agora eu vou mostrar para vocês um VT de algumas palavras também, né, de algum vocabulário que é bastante útil para vocês. Então vocês vão ouvir 3 vezes cada uma delas e vocês podem anotar, inclusive a pronúncia, se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade e achar melhor dessa forma. Aliás, é uma dica interessante. Se vocês estão muito preocupados com a pronúncia, né, você pode anotar conforme vocês ouvem essa pronúncia e aí vocês podem utilizar posteriormente, tá bom? É uma dica aí para vocês tirarem um pouco dessa preocupação aí com a pronúncia, tá certo? Acompanhe o VT, depois nós voltamos com mais informações. T-shirt, camiseta. T-shirt, camiseta. T-shirt, camiseta. Shirt, camisa social. Shirt, camisa social. Shirt, camisa social. Blouse, blusa. Blouse, blusa. Blouse, blusa. Tank top, regata. Tank top, regata. Tank top, regata. Sweater, suéter. Sweater, suéter. Sweater, suéter. Jacket, jaqueta. Jacket, jaqueta. Jacket, jaqueta. Coat, casaco. Coat, casaco. Coat, casaco. Dress, vestido. Dress, vestido. Dress, vestido. Skirt, saia. Skirt, saia. Skirt, saia. Pants, calça. Pants, calça. Pants, calça. Então, nós vimos aí uma lista de palavrinhas de vocabulário só que relacionado aí a vestimenta, tá? Uma informação adicional, eu vou utilizar, diferentemente da língua portuguesa, o verbo wear, para vestir, tá? No sentido de vestir, de usar para vestir, tá? Nós não utilizamos o verbo, que também é um verbo, uma palavra cognata, use. Eu não falo I use blouse or I use t-shirt, eu uso camiseta. Não, você não usa esse verbo, você vai usar o verbo wear. W-E-A-R, tá? É esse verbo que eu vou utilizar para indicar que eu estou usando, né, uma roupa, no sentido de vestir,
tá bom? O use, nesse caso, eu não devo utilizar, né? Devo utilizar, então, um outro verbo, nesse caso, wear, ok? Wear para sentido de vestir, certo? Anotaram aí as palavrinhas novas? Pois bem, agora a gente vai falar uma outra forma de indicar posse, tá? Nós já vimos que o caso genitivo, né? Genitive case, que é a utilização do apóstrofo seguido de S para indicar posse a um substantivo, certo? Nós já vimos alguns exemplos. Agora a gente vai olhar, né, uma outra forma de indicar posse, só que utilizando então os adjetivos possessivos. Vamos dar uma olhadinha? Possessive adjectives, adjetivos possessivos, são utilizados com o objetivo, aliás, de expressar o sentido de posse. Olha só, o primeiro que está destacado, então, são os possessive adjectives, ou então adjetivos possessivos. Olha só, my car, meu carro, tá? My car is yellow. Yellow, né, é uma cor, né, amarelo ou amarela. My car, né, carro, nós já sabemos, é uma palavrinha bem conhecida, né? Ela não é corro não, tá, gente? Até vou reescrever para vocês não anotarem errado. Carro, tá? E amarelo. São as duas palavrinhas. Ó, my car indica que eu tenho posse, tá? Também é uma forma de indicar posse, não é só utilizando o apóstrofo. I told him your name. Eu disse, o verbo told é o passado de tell, né? Que é falar, dizer. I told him, eu disse a ele seu nome, your name, seu nome, tá? Your name, ele também indica posse, né? Esse nome aqui, ó, pertence a ele, né? A você, no caso, seu, né? I told him your name. Eu disse a ele seu nome, tá? Outro exemplo. She is selling her laptop. Ela está vendendo, né? O seu computador, tá? Que é o notebook, né? Que nós utilizamos aqui na língua portuguesa. Laptop, então, é a forma de se falar notebook, que nós falamos aqui na língua portuguesa, né? Um computador portátil. She's selling her laptop. Ela está vendendo seu computador portátil, então seu notebook. She is selling her laptop. Ela está vendendo, então, o computador portátil dela. Repare que isso pertence a ela, tá? Então eu utilizo ali um pronome, um adjetivo possessivo para indicar essa posse. His parents arrived today. Os pais dele, ele possui os pais, tá? His parents arrived today. Os pais dele chegam. A palavrinha today significa hoje. Anotem aí. His parents arrived today. Parents, nós já vimos, significa pais, né? De modo geral, quando não defino se é ele ou ela. Me refiro aos dois, tá? Arrive é o verbo chegar. Arrive, chegar. Aqui. Our school is very cool. Nossa escola é muito legal. Olha só, nós possuímos algo. Our, nossa escola. Então a escola nos pertence. Repare que eu estou utilizando esse adjetivo possessivo para indicar posse. Our school is very cool. Nossa escola é muito legal. E por último, those are their bicycles. Esta ou aquelas são a bicicleta deles. Eles possuem algo também, tá? Então estou utilizando aqui um adjetivo possessivo para indicar posse. Those are their bicycles. Aquelas são as bicicletas deles. Então, eles possuem algo, ok? Então, repare, gente, que em todas as situações aqui, eu tenho a utilização, né, de uma palavrinha para indicar posse, tá? Por exemplo, na primeira aqui, my car is yellow. Eu possuo alguma coisa, que é o carro, certo? Na segunda, I told him your name. Eu disse a ele o seu nome, quer dizer, o nome pertence a você, né? She is selling her laptop. Ela está vendendo o computador dela. Ela possui algo, ela possui o computador. His parents arrived today. Os pais dele chegam hoje. Então, ele possui algo, que é os pais. Our school is very cool. Nossa escola é muito legal. Então, nós possuímos alguma coisa que é a escola.
Those are their bicycles. Those are their bicycles. Aqueles são a bicicleta deles, eles, né? Então eles possuem algo, nesse caso aqui é a bicicleta, ou as bicicletas, né? No caso, eles, né? Eles possuem as bicicletas, então repare que estou sempre indicando que algo possui alguma coisa. Então só para a gente reiterar, nós temos duas formas de falar posse na língua inglesa. Uma delas é a utilização do apóstrofo, né? Que é aquele sinalzinho seguido de S, isso sempre relacionado a um substantivo, e também quando nós estamos falando, utilizando os adjetivos possessivos, que também são uma forma de indicar posse, tá certo? Então, duas formas aí em língua inglesa de indicar posse. O uso do apóstrofo seguido de S, sempre conectado a um substantivo, tá? Um substantivo animado, normalmente, porque para possuir algo, esse ser tem que ser minimamente vivo, possuir, né, habilidades ali de animação, tem que pelo menos se mover para possuir algo. Então eu utilizo o apóstrofo para indicar posse e também tem o uso dos adjetivos possessivos, que também são utilizados para indicar posse, tá bom? São duas formas que tem em língua inglesa para indicar posse. Bem, um outro aspecto que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, né, é o uso dos artigos, tanto o artigo definido quanto o artigo indefinido. Na língua inglesa, nós temos dois artigos, né? O artigo definido, que é the, T-H-E, e sempre vai pronunciar the, não é che, não é qualquer outro som, nada disso. Aliás, a grande maioria das palavras em língua inglesa com inicial em TH vai ter som de D. Portanto, THE, que é o artigo definido, vai ser the. E aí nós temos dois artigos indefinidos, que é a, que é o a, e an, que é an, né? As duas formas aqui, só que utilizado em situações divergentes, tá? Então, os artigos, de modo geral, em língua inglesa, são dois. Nós temos o the, que utilizamos como artigo definido, para indicar de fato de quem eu estou me referindo, e os artigos indefinidos, quando eu não sei, né, exatamente de quem eu estou me falando, né? Eu estou falando de algo assim, mais indefinido, como o próprio nome já fala. Vamos ver a diferença entre cada um deles. Definite article the, o artigo definido the, used before singular and plural nouns when the speaker and listener or reader both know exactly what's being referred to. Então, o artigo definido the, eu vou utilizar, gente, para indicar, né? Ele é usado tanto para singular quanto para plural. E ele vai indicar, né, a quantidade, quando o falante e o ouvinte, ou leitor, reader, quando ambos sabem exatamente o que está sendo, a que se refere exatamente, tá? Então, o pronome, o artigo definido, eu utilizo para definir exatamente a que eu me refiro, tá certo? Então, o artigo definido the, eu vou utilizar para quando eu quero mostrar exatamente de quem eu estou falando ou daquilo que eu estou falando, não há dúvidas, tá? Diferentemente do outro que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, artigos indefinidos. Aí eu tenho, né, os artigos indefinidos, ó, indefinite articles an, usados antes de singular e plural, né, substantivos no singular e no plural, para indicar qualquer uma dos tipos gerais, assim, né, eu estou me referindo a algo mais generalizado, tá? Olha só os dois exemplos que eu tenho. Eu tenho o primeiro exemplo, então. Use before singular nouns to indicate anyone of a general type. Então, quando eu estou me referindo a um modo geral, não estou me referindo de modo específico. Por exemplo, a cat crossed the street. O gato, aliás, um gato, olha só, é bem indefinido. Um gato atravessou a rua, tá? E aqui eu tenho o segundo exemplo. She has an umbrella. Ela tem uma sombrinha ou um guarda-chuva. Eu estou falando, gente, também de uma forma bem geral, assim, não estou me referindo a nada muito específico. Olha só, um gato atravessou a rua, não estou me referindo que tipo de gato ou qual gato. É diferente se eu utilizar, por exemplo, the. Aí eu estou me referindo, o gato atravessou a rua, aí estou me referindo a um gato específico, tá? Quando eu digo
A cat crossed the street. Um gato atravessou a rua. Estou me referindo a gato de modo geral, não estou especificando. Esse exemplo segundo também. She has an umbrella. Ela tem um guarda-chuva. Tá? Também não estou me referindo a que tipo de guarda-chuva. Agora, se eu utilizar o artigo definido the, aí eu estou dizendo assim, ela tem o guarda-chuva, é aquele específico, tá? Então há essa diferença. Quando que eu utilizo a? O a, né, o artigo indefinido, a eu vou utilizar antes de consoante, tá, gente? Olha só, consoante. Quando a segunda palavra tiver som de consoante, eu vou utilizar o a. E o an eu vou utilizar antes de vogal, tá? Anotem aí. Se a outra palavra iniciar com vogal ou som de vogal, eu vou utilizar o an. Repararam aqui, ó? O a eu utilizo antes de consoante. O c de cat é a consoante. E no segundo exemplo, eu utilizo o an antes de vogal. E umbrella é uma vogal, tá? Portanto, ele vai iniciar aqui, né? Inicia com som de vogal, vou optar pelo an. Ambos significam a mesma coisa, uma, só que eu vou utilizar a consoante, tá? Então, eu vou utilizar a consoante a, né? O artigo indefinido a, ou a em língua inglesa, antes de consoante. E o an eu vou utilizar antes de uma palavra cujo início dela tem som de vogal, tá certo? Ambos significam uma, são os artigos indefinidos, tá certo? Ficou claro? Espero aí que vocês tenham aprendido, que vocês tenham anotado tudo e a gente vai ficando por aqui.